Pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu tô no sétimo slide, tá? Então, o sétimo slide, começa assim, mais sobre citações. Então, são algumas orientações sobre a questão de citações que a gente não abordou na aula anterior, né? São apenas alguns casos, né, específicos de citações, né? Então, vamos lá. É, Há casos em que autores têm o mesmo sobrenome. Por exemplo, vamos supor que no meu trabalho eu tenho dois autores com o sobrenome Santos, tá? Eu tenho dois autores com esse mesmo sobrenome. Então, para que não haja nenhuma confusão, nenhum equívoco com relação a esses dois autores, tá certo? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Quando eu menciono o sobrenome deles, tá certo? Logo em seguida, eu vou ter que colocar a letra do primeiro nome dele. O que é que eu estou querendo dizer? Aí eu coloquei aqui, ó, no primeiro tópico, ó. Caso haja autores com sobrenomes iguais, é necessário mencionar as iniciais dos seus prenomes. Por exemplo, aí eu coloquei dois exemplos. Marcuski 2002 e Marcuski 2010. São dois autores, né? Luiz Antônio Marcuski e Elizabeth Marcuski. São dois autores que têm o mesmo sobrenome. Então vamos supor que eu estou citando esses dois autores no meu trabalho. Então, para que não haja confusão, para que as pessoas não confundam qual é qual autor, então eu vou ter que mencionar as iniciais desses dois autores. Então, quando eu mencionar Marcuski dentro do texto, que for Luiz Antônio Marcuski, tá? Aí eu coloco Marcuski, vírgula, L, ponto, abro parênteses e o ano da publicação da obra. Quando eu for mencionar Elizabeth Marcuski, tá certo? Dentro do meu texto, então o que é que eu faço? Eu coloco Marcuski, vírgula, maiúsculo, tá certo? Ponto, abre parênteses e coloco o ano da publicação. Isso é apenas em caso em que acontece de você citar dois autores que tenham o mesmo sobrenome. Por exemplo, Santos e Santos, Albuquerque e Albuquerque. Acontece? Acontece. Não é muito frequente, mas acontece. Tá certo? Ahn, o segundo caso que eu vou citar é quando você cita mais de um trabalho do mesmo autor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, esses autores que publicam livros, que publicam artigos científicos, tá? Há casos em que eles publicam mais de um trabalho dentro do mesmo ano. Tá? Ele pode publicar um capítulo de livro, ele pode publicar artigos científicos em revistas. Então, vamos supor que eu esteja escrevendo o meu TCC sobre alienação parental. E eu vou citar um autor que tem o sobrenome de Albuquerque. Então, eu gostei muito dos trabalhos desse autor. Então, eu pego 3 trabalhos desse autor para citar no meu TCC, mas com anos diferentes, tá? Aí vamos supor, eu pego um texto dele de 2002, outro de 2007 e outro de 2009. Então, eu vou ter que informar, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Então, quando eu for mencionar no meu texto, eu coloco Albuquerque, abro parênteses, 2002, vírgula, 2007, vírgula, 2009, fecha parênteses. Esse tipo de citação é para quando eu for citar mais de um trabalho do mesmo autor no meu TCC. É uma coisa que não acontece muito frequentemente, mas caso aconteça, vocês já sabem como é o formato da citação, tá certo? Dentro do corpo do texto, tá? E o terceiro tópico, tá certo? Do sétimo slide é quando eu cito mais de um trabalho do mesmo autor e naquele mesmo ano. Por quê, tá? Geralmente, quem é professor de universidades federais, quem é autor de livros, você geralmente publica mais de um trabalho por ano, né? Você pode publicar um capítulo de livro, você pode publicar um artigo científico. Então, vamos supor que eu estou fazendo meu TCC sobre alienação parental.
E eu gostei do texto de um autor e ele tem dois textos publicados em 2019, tá? Sobre o meu tema. Eu posso citar os dois textos? São do mesmo ano? Eu posso sim. Agora, como é do mesmo autor e como é do mesmo ano, eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos supor que o nome do meu autor, o sobrenome dele é Souza. Souza 2019. Então, eu vou ter que fazer uma seguinte numeração. Ó. O primeiro texto dele o que eu comecei a citar, vai ser Souza 2019A. Tá certo? O primeiro texto que eu citei. Aí vamos supor, dentro de 2019, ele publicou um outro texto sobre o mesmo tema e eu quero citar. Posso? Eu posso. O segundo texto que eu vou citar no meu trabalho, ele vai ser Souza 2019B. Então, todas as vezes que eu fizer citação do primeiro texto, ao longo do meu trabalho, eu sempre vou ter que mencionar Souza 2019A. Quando eu citar, tá certo? O segundo texto que eu vou citar, quando eu citar o segundo texto, eu sempre vou ter que colocar Souza 2019B. Aqui no slide, que é no terceiro tópico, eu coloquei o seguinte, ó. Aí eu coloquei o exemplo de Santos. Santos 2002A, 2002B e 2002C, tá certo? Então vamos supor, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Caso você cite mais de um trabalho de um mesmo autor que tenham datas iguais, ou seja, você citar um mesmo autor que publicou 2 ou 3 trabalhos dentro de um mesmo ano. Então você vai ter que utilizar ao lado do ano da publicação essa letra A, B ou C para identificar qual a ordem, tá? Aí eu coloquei, ó, por exemplo, Santos 2002A, Santos 2002B, Santos 2002C. Vamos supor que eu estou escrevendo meu trabalho sobre pirataria. E esse autor, Santos, tá? Ele publicou 3 trabalhos sobre pirataria no ano de 2002. Eu posso citar os 3 trabalhos no meu TCC? Posso. Então, o primeiro texto que eu li dele, qual foi o primeiro texto que eu li dele? Vai ser Santos 2002A. O segundo texto que eu li dele vai ser Santos 2002B. O terceiro texto que eu li dele vai ser Santos 2003, aliás, Santos 2002C. Tá certo? Todas as vezes que eu for citar. Quando eu for mencionar o primeiro texto no meu trabalho, aí eu boto Santos 2002A. Quando eu for mencionar o segundo texto dele que eu li, eu menciono Santos 2002B. E quando eu for mencionar o terceiro texto que eu li dele, aí eu vou mencionar Santos 2002C. Tá certo? No oitavo slide tem mais uma orientação específica com relação à citação. Essa orientação é para quando você vai publicar um texto e nesse texto não tem nenhuma informação a respeito do ano da publicação desse texto. Então você coloca S.D, ou seja, sem data, tá? Vamos supor que eu estou fazendo o meu trabalho sobre pirataria. E eu encontrei um texto muito bom, tá certo? Numa revista, um texto que foi publicado numa revista, só que não consta nenhuma informação a respeito do ano em que esse texto foi publicado. Tem o nome do autor, tem o nome da revista, né? Mas não tem nenhuma informação a respeito do ano da publicação. Eu posso citar esse texto? Posso, eu posso sim. Então, a mesma coisa. Todas as vezes que eu for citar esse texto, eu vou colocar o sobrenome do autor. E ao lado, abre parênteses, onde eu colocaria o ano da publicação, eu vou colocar a sigla S.D, fecha parênteses, que quer dizer sem data, tá certo? Ainda no oitavo slide, tá? Eu trago aqui umas orientações sobre a questão de você utilizar imagens, quadros e tabelas, tá? Dentro do seu TCC. Então, se você for utilizar um quadro, uma imagem ou tabela, não é simplesmente você colocar essa imagem ou tabela dentro do seu trabalho, tá? Então, você vai precisar numerar essa tabela, tá certo? Então, vamos começar por imagem, tá? Vamos supor, eu vou colocar 2 imagens no meu trabalho.
Então, eu vou ter que numerar. Aí eu coloco em cima, ó. Eu coloco a tabela, eu coloco a imagem no meu trabalho e em cima eu tenho que colocar imagem 1, hífen. Aí eu vou dizer, vou colocar uma legenda, ou seja, eu vou dizer qual a informação que essa imagem está trazendo. E embaixo eu vou ter que colocar fonte, dois pontos, e eu vou ter que mencionar a fonte, ou seja, a fonte dessa imagem, ou seja, de onde foi que eu retirei essa imagem, ou se essa imagem foi elaborada por mim. A mesma coisa, quadros e tabelas, tá? Se eu for colocar um quadro, tá certo? Dentro do meu TCC, a mesma coisa. Vamos supor, eu vou colocar dois quadros. Então, em cima do primeiro quadro, eu vou colocar quadro 1, hífen, e vou colocar uma legenda. O que é a legenda? É você dizer, de modo sucinto, quais as informações que estão constando nesse quadro. E embaixo do quadro, a mesma coisa. Eu coloco fonte, dois pontos, e vou ter que especificar qual foi a fonte desse quadro. Eu retirei de algum livro? Eu retirei de algum artigo publicado em revista? Eu vou ter que especificar. Quando eu for para o quadro 2, a mesma coisa. Eu vou fazer esse mesmo processo. Em cima do quadro, eu coloco quadro 2, hífen, a legenda, e embaixo do quadro, o nome fonte, e eu especifico a fonte. Tá certo? Então, eu coloquei uns exemplos no nono slide, tá? Nono slide. Aí eu coloquei um exemplo com o quadro, tá? Aí tem assim o nome introdução, aí tem vários X, né? Subentendendo que é o texto que você está digitando. Aí logo em seguida eu coloco um quadro. Aí vejam, quadro 1. Aí eu coloco, tá certo? Nesse mesmo formato. Caixa alta, tudo maiúsculo, negrito, hífen. E logo depois do hífen, aí vem a legenda. O que é a legenda? É você dizer o que é que está sendo exposto dentro do quadro. Aí eu coloco aqui, ó, síntese das características dos tipos de assédio moral. Aí eu coloco o quadro, ó, duas colunas eu coloco tipos de assédio, características. Aí numa coluna tem os tipos de assédio, né? E na outra as características. Aí percebam, embaixo do quadro, aí tem lá, ó, fonte. Aí aqui na fonte você vai especificar. Esse quadro você tirou de algum texto de algum autor? Vamos supor, se você tirou de um texto, então você vai mencionar o sobrenome desse autor, ou seja, o último nome dele, e, entre parênteses, o ano da publicação. Por exemplo, vamos supor que você tenha tirado esse quadro de um autor chamado Albuquerque. Aí você coloca Albuquerque, que é o último nome dele, o sobrenome, né? Abre parênteses e o ano da publicação. Albuquerque, parênteses, 2006. Fecha parênteses, tá certo? Ou então, esse quadro, tá certo? Ele foi elaborado por você com o objetivo de sintetizar aspectos que você acha relevante. Então, se esse quadro ele foi elaborado por você, aí você vai colocar, como tá aqui, como eu coloquei, ó, fonte, aí você coloca o autor, se for uma pessoa, se você, caso seja homem, né? Caso seja uma pessoa do sexo feminino, você coloca a autora, abre parênteses, e o ano em que você elaborou, no caso 2020. Tá certo? Então, esse mesmo esquema. Esse daqui, quadro 1. Vamos supor que você vai colocar outro quadro no seu trabalho. Você ia fazer esse mesmo esquema. Quadro 2, vírgula, aliás, quadro 2, hífen, em seguida a legenda, ou seja, o que é que vem sendo especificado dentro do quadro. E embaixo você coloca a mesma coisa, a fonte. É um quadro que você retirou do texto de algum autor ou foi um quadro elaborado por você, tá? No 10º slide, eu estou exemplificando a apresentação de imagens. Aí percebam, ó, eu coloco xxxx, né? Subentendendo que é um texto que você está digitando, e logo em seguida eu coloco a imagem. Aí eu coloco a imagem que fala sobre tipos de assédio. Então percebam, não é simplesmente eu colocar a imagem, mas eu tenho que fazer uma numeração. Ó, imagem 1. Aí, mesma coisa, tudo caixa alta, tudo maiúsculo, negrito, o hífen, aí logo em seguida a legenda. O que é a legenda? É a especificação do que é que vem abordando na imagem. Eu coloquei, ó, síntese das características dos tipos de assédio moral. Pronto, aí logo embaixo vem a imagem, tá certo?
E logo embaixo da imagem vem especificando a fonte. Aí tem assim, ó, fonte. Vamos supor que você retirou essa imagem de um trabalho de algum autor. Aí você pega o sobrenome dele e em seguida abre parênteses e coloca o ano da publicação. Percebam que aqui eu coloquei o quê? Sobrenome Albuquerque. Aí eu estou supondo que foi retirado de algum autor. Aí eu coloco, ó, Albuquerque, abre parênteses, 2006. Tá certo? É apenas uma suposição, tá, gente? Vamos supor, se você vai colocar uma segunda imagem, você vai fazer esse mesmo processo. Aí você coloca em cima da imagem, imagem 2, hífen, e a legenda. O que é a legenda? É a explicação do que é que vem do que é abordado na imagem. A mesma coisa embaixo, a fonte da imagem, tá? Vamos supor, tá? Que você retirou a imagem de um livro, você coloca nesse mesmo formato, o sobrenome do autor e o ano. Se essa imagem foi elaborada por você, ou então é uma foto que você tirou, aí você coloca mesmo formato. Aí você coloca o autor, caso seja de do sexo masculino. Se for do feminino, você coloca a autora, parênteses e o ano. Tá certo? Eu vou dar uma pausa no áudio e a gente, aliás, no vídeo, e a gente vai continuar, tá certo? No próximo vídeo.